Olá, eu sou Cibele do canal Caminhos da Consciência. Gente, olha, eu hoje vou falar com vocês. Hoje é à tarde, né? Não é boa noite, é boa tarde. Eu vou tentar explicar para vocês o que são as três ondas, né? As três ondas de energia na qual já recebemos, né? Já recebemos as duas e a terceira está correndo solto por aí. Então, eu vou tentar explicar isso para vocês, falando sobre a energia, tá? Que ela vem através da luz do nosso sol local, né? Logicamente. É através do nosso sol local que vem toda essa energia que é, na verdade, passada pelo Sol central. Aqui eu poderia dizer a vocês que as três grandes ondas, que foram separadas, as duas primeiras, né, já se foram, já aconteceram. Então, a primeira é, obviamente, já acontecido há 2000 anos, foi quando Cristo, o Sananda, veio para nos ensinar, né? Foi a primeira onda do que foi o nosso despertar, né? Foi a vinda dele, que acabou trazendo informações à nossa consciência, trouxe a luz para nós. Independente do que contaram para a gente, das histórias que foram contadas ou mudadas, né? Não importa, isso não vem ao caso, tá? Mas o acontecimento em si, ele aconteceu e ele veio trazer, querendo ou não, para o bem ou para o mal, foi depois da vinda dele que aconteceu o advento das religiões. E essas religiões mesmo, né, que mais adiante eu vou falar, acabou que tirando aqueles seres, né, nós mesmos, da perdição, né, sem nenhum, vivíamos até então sem nenhum propósito, vamos dizer assim, né? Então ele foi o avatar dele, né, que trouxe uma onda de despertar, tanto que o mundo começou a mudar quando ele se fez, né? Quando ele com a aparição dele entre nós. Prova disso foi que todas as religiões, né? Então, foram fundadas, como eu falei, para o bem e para o mal. Antes disso, existiam apenas crenças, né? Não existiam religiões. Hoje em dia, antes de Cristo, né, com a religião propriamente dito, mas era uma crença, vamos dizer assim. Acreditavam-se em bezerros de ouro e tudo mais. Era uma crença. Não era uma religião. Tá? A religião é uma instituição, né? É um lugar que se pregam, cada uma a sua história. Claro, sempre baseado no Cristo e tudo mais. Cada um trouxe, né? Seja para evangelizar, ou seja para controlar, né? Com mentiras ou verdades, com falcatruas ou não, para arrecadar de mais dinheiro do povo ou não, não importa. Mas eles ali vendiam uma ideia, né? E essa ideia sempre ligada a uma força chamada Deus, através de Jesus, tá? Mas dessa forma que eles foram percorrendo, né, esse trecho de
até agora de 2000 e poucos anos até aqui. A primeira onda foi, sem dúvida, a primeira grande onda. Então, a gente pode dizer que a primeira onda veio com Cristo. E ele próprio, caso ninguém tenha percebido, ele próprio anunciou a segunda onda. Qual foi a segunda onda? Que a segunda onda viria, que seria um consolador. Quem foi o Consolador? Quem é o Consolador, né? O Consolador é aquilo, o significado da palavra é aquilo que consola. E quem consola? O ensinamento espiritual. Allan Kardec, com a codificação do livro de Allan Kardec. Qual foi o ensinamento espiritual que consolou a humanidade? Ele trouxe a grande nova, que foi que nós, na verdade, não morríamos, que havia uma vida após túmulo, né? Que quem morria era a carne. Nós não somos a carne, nós somos o espírito que habita esta carne. Portanto, quando a carne perece, né, e vem a falecer, nós apenas saímos e continuamos a vida de uma outra forma, de uma energia mais sutil, tá? Então, esse foi o Consolador. Trouxe um alento para as pessoas, tipo, pô, então não é só isso aqui, a hora que morre acaba tudo, né? Então, esse foi o Consolador, ensinamento espiritual, que o Allan Kardec codificou, que chamamos aqui de Espiritismo. Olha, podia ter qualquer nome, tá? Mas foi dado o nome, como foi falado a palavra espírito, que nós somos um espírito, então Espiritismo. E essa sim foi uma doutrina, né? Pode se chamar uma doutrina, mas nada mais foi do que um esclarecimento através da codificação do livro de Allan Kardec. Ele, como cientista que era, ele fez uma grande pesquisa, né? Tanto é que o livro dos Espíritos tem 700 e poucas perguntas e respostas. Agora, imaginem vocês, naquela época, quanto tempo deve ter demorado tudo isso, né? Então, de uma vez por todas, que a vida, né, não termina no túmulo. Nós somos almas, né? Somos espíritos, almas, somos imortais e não temos fim. Temos uns estágios, vivências em estágios diferenciados, aprendizados e evolução. Então, eu diria que a segunda onda foi os ensinamentos de Allan Kardec, né? E claramente, como nasceu em um país que não ecoava, né, em energia o suficiente, foi trazido aqui para a nossa terra, que o Brasil, todos sabem, né, com o mínimo conhecimento sabe que nós somos a pátria do Evangelho e, consequentemente, o coração do mundo. O formato dele, do coração. Aliás, são dois, né? O coração do mundo é o Brasil e África, né, que é um continente, também não é à toa que tem aquele formato maior ainda. Então, logo saberemos qual a importância dessa terra, né? Mas a nossa aqui, que é o que nos interessa, né? Temos aqui esse entendimento, uma doutrina kardecista, certo? E a vida, vamos combinar, que se tornou bem mais interessante, né? Bem mais explicativa, né? E aí veio a segunda pergunta, não é? Então, a gente morre e a gente reencarna para o quê? Obviamente, para ir aperfeiçoando. Mas vieram várias perguntas, que isso fica para outro vídeo, porque senão não dá para falar tudo aqui.
E a terceira, né? Qual foi a terceira onda? Seria a que nós estamos passando agora, que é, e está sendo, e vai continuar sendo, as revelações. A verdade, que é o famoso Apocalipse, que todo mundo falava. Nossa, eu era criança. Apocalipse, o mundo vai acabar. Ai, caramba, será que eu vou já estar morta? Eu ficava perguntando, né? Na verdade, o Apocalipse, ele é a libertação. Por quê? Porque o Apocalipse é a verdade surgindo, e ela já está surgindo, né? Muitos estão pondo aí terror da maneira que conseguem, né? Com Elon Musk, que ele é isso, que ele é aquilo. A espiritualidade está usando seres, né? E não é só ele, são vários atualmente agora, mas que vão dar coragem de começar a pipocar pelo mundo inteiro, tá? Mas eles estão sendo os pioneiros, talvez por isso eu não acredito que eles consigam ficar sobre a Terra muito tempo. Provavelmente eles serão mortos, mas já é derradeiro. Agora eles já fizeram escola, e o que eles meteram a mão na cumbuca não tem mais o que segure, né? Então, talvez a missão deles acabe logo, ou não. Bom, isso quem define não somos nós, apenas opinião minha. Então, o Apocalipse é a libertação, né, definitiva de nós, nós como almas que somos, né, que sempre estiveram submissas, submetidas a uma ilusão, a um controle, né, através de tudo, a um controle através de dívida, a um controle através de governos, a um controle através de igrejas, né? Medo, e aí sim, medo, né? Então, esse controle externo, aparentemente, mas era assim, a terceira onda, ela está aqui em 2025, né? Mas na verdade ela começou lá em 2012, né? Então, mas ela volta a explodir basicamente as verdades em 2025. Ela veio se dividindo em pequenas marolas, né? Vamos dizer assim, como fala, né? E essas ondas suaves e pequenas, uma aqui, outra ali, mas agora nós vamos entrar nessa fase realmente da onda maior, e que caracteriza essa terceira onda do despertar, né? Que é a terceira e a última, porque agora essa é a última, né? Segundo Cristo, é a última. Não haverá outra depois dessa grande, não haverá outra, né? Poderá haver outras marolinhas, que seria, na verdade, as consequências do que vai acontecer. Mas não ondas gigantes como essa, que vai acontecer agora, em 25. Acredito que não fique só em 25, vá para invada 26. O que a gente pode dizer com um fato, né? Uma grande onda, já dissemos que é o Apocalipse, que estava previsto sim, porque está dentro do plano divino. E esse Apocalipse, como eu já falei, nada mais é do que a revelação das verdades, revelações daquilo que estava oculto, né? Que fez e que revela a verdade de tudo isso que nós vivemos até agora, o transtorno, o inferno, né? A desumanidade, a escravidão, essa é a palavra, a escravidão no que colocaram a gente, né? No jugo da opressão, do controle, da ignorância e da ilusão. Essa terceira onda,
Isso se resume no Apocalipse. Apocalipse é isso. Muitos diziam que seria Armagedon. Olha a confusão, né? O Armagedon, nós saímos da linha do tempo do Armagedon. Não acontece mais. Nem a terceira G, que todo mundo aposta, claro, que a força lá dos escuros é cutucar para agora vai ter, agora vai ter. Nós vamos ter muitas Gs, em muitos lugares. E esses lugares fadados a perecer, porque não merecem ficar mais sobre a terra. E não se penalizem por quem for embora. Não se penalizem. Já falei aqui, vou falar novamente. Ninguém é peru para morrer de véspera. Será levado milhões e milhões de pessoas. Já falei aqui várias vezes. Então, muitas coisas ruins vão acontecer. E elas não serão e não dependerão só de catástrofes naturais. Essas terão também. Mas essas guerras farão a sua parte necessária para separar o joio do trigo, para enxergarmos quem é quem, né? Aprendendo, porque é só na dor que a gente aprende, infelizmente, o ser humano ele não aprende pelo amor, ele aprende pela dor. Então, é pela dor. Assim como o problema de saúde que tivemos, muito bem. Então, é mais ou menos aquilo. É pela dor, gente. É pela dor, infelizmente. E então essa ilusão, né, essa ignorância e essa ilusão que nos foi imposta durante todo esse tempo, né? Então a terceira onda também haverá aquelas da consequência, né? Tem de pequenas oscilações que nós poderíamos dizer que poderiam ser a 3 ondas dentro desta última, né? Haverá, como eu falei, algumas marolas, né? Onda que a gente vai poder dizer ou identificar muito facilmente. Uma onda em 2012, né? Quando o Sol começou a receber e passar para a Terra totalmente a luz fotônica, que depois foi transformando em luz adamantina. Essa foi a primeira marolinha nessa terceira onda. Entramos no cinturão de fótons, né, com uma versão da nossa nova luz. Por isso esse maior calor. Então aquela narrativa de aquecimento global são os globalistas que inventaram. Para fazer o quê? Mais sanções, mais sofrimento, mais limitação para a humanidade, é sofrimento atrás de sofrimento. Então, esta luz, como já dissemos, né? Tantas vezes aqui, já falei algumas vezes aqui, a luz da consciência, a luz é informação, a luz é amor, luz é a criação, luz é tudo. E se luz é tudo, é a energia, consequentemente, é a energia que mexe em tudo. Por isso a luz mudou, se intensificou, começou a mudar tudo, né? Reparem que desde 2012 o mundo tem ficado de cabeça para baixo. Ficou tudo mais claro, e tudo isso faz parte da primeira marolinha da terceira onda, né? Mas é a primeira de outras, as maiores que vêm anunciar a grande onda, que seria então essa que estamos prestes e já estamos vendo, vivenciando, né? Que é a deste ano, de 2025. Houve, sim, um despertar, né? Maior do que o normal.
a partir de 2012 até 2020, tivemos aquele evento relativo, principalmente, que foi o da doença, que movimentou as consciências, movimentou muita coisa dentro de nós, né? Mexeu com todos nós, trouxe os medos, trouxe a culpa, trouxe a vergonha, trouxe a raiva, trouxe a revolta, a loucura, tudo aquilo, tá? Enfim, estava dentro ainda tudo que estava escondido lá dentro, né? De várias e várias e várias e milhares de vidas que vivemos aqui, enraizada como trauma, como sombra de cada um de nós que estava lá dentro. Veio tudo à tona, né? Como esta onda, apesar de todos os problemas que causou a todos nós, né? Não vamos aqui ficar aqui falando, senão não sair, nesse vídeo não acaba, as coisas, nenhuma de todas as dificuldades, né, e os contratempos sobre o resultado para o planeta em si, para a humanidade, foi positivo. Algumas áreas, né, mas salvo algumas áreas, houve realmente um problema sério para o planeta, principalmente na parte psicológica e monetária, né? Desenvolvimento. Porque, olha, para a natureza teve até um alívio. Muitas pessoas levaram um choque. E no choque preciso tomar, né? Foram obrigados a tomar uma decisão. E a decisão de muitos foi compreender e entender a si mesmos, né? Se conhecer mais, entrar para dentro de si mesmo. E não tinha outra coisa para fazer, tinha que ficar preso, né? E reconhecer a alma que é, né? Reconhecer o ser que está ali dentro daquele corpo, né? Ali é fazer as devidas mudanças, tento, né? Tomar vergonha na cara, como se diz, porque a consciência nada mais é do que a expansão da consciência nada mais é do que um entendimento, né? Que se a consciência é luz e a luz é consciência, a consciência é alma. Nós somos tudo isso e tudo isso somos nós, né? Então, nós acabamos se transformando um pouquinho a mais naquela segunda ondinha, dentro da terceira, né? A grande onda, dentro da terceira grande onda. E para completar essa terceira ondinha, que vem para completar essa grande terceira onda, então seria o quê? Agora, em 2025, é tudo isso que está surgindo aqui, né? Que está vindo com uma rapidez fora do normal, né? Ainda muita verdade omitida, muita, como eu já falei, eles vão cair atirando e levando junto quem eles puderem. E eles vão levar, principalmente quem fechou contrato com eles. Então, essas verdades omitidas, escondidas, não querem, né? Eles não querem que se mostre com todas as suas forças. Mas está havendo uma grande queda de braço entre a luz, né, e a sombra, entre o que é consciência expandida e aquelas consciências que ainda teimam em permanecer lá no escurinho, na escuridão, e não querem que descobramos, né? Porque se a gente descobrir, a gente está liberto, né? Um prenúncio que faltava para o terceiro motivo para causar a grande terceira onda, estamos vivendo agora. Já foi falado tantas vezes sobre isso,
que 2025 fechava-se a janela dos tais 50 anos, né? Da grande mudança, do grande finale. Claro que cada orientação ela é dita em palavras e frases e explicada de maneiras, cada um a sua qual, né? E dando informação, mas de uma forma verdadeira, né? A essência da informação é sempre aquela, na mesma direção, aquela mesma informação, que estamos no ápice. A terceira onda está aqui e não tem nada, absolutamente nada que mude. E ninguém vai impedir o movimento que é da galáxia, né? A troca de posições de energias dos planetas, das suas estrelas, das suas órbitas. Não isso não vai, nenhum escurinho, nenhum ser da não-luz vai conseguir parar esse movimento. Não haverá, não vai acontecer. Ninguém pode mexer, porque é um plano que pertence a uma engrenagem, tá? E essa engrenagem, ela é cósmica. Seria muita pretensão alguns seres humanos, né, pobres e seres humanos, querer mudar isso, mas não muda. Nem sequer eles não conseguem nem mudar a própria vida, o que dirá, bom, a vida, essa vida planetária, a vida galáctica, desses mundos, dos nossos mundos, né, não há ponto, né, que possa mudar. Quantas vezes é preciso dizer que a gente fala a cada vez, né? E que a gente tem que entender e colocar dentro da nossa cachola, né? A importância de nós, da nossa pequenez. Também porque nós somos parte minúscula dessa engrenagem, mas nós somos parte. Temos que fazer a nossa parte, né? E a nossa parte é expandir a consciência e espalhar de uma maneira correta essa boa nova, né? Que não haverá Magedon, que os escuros que nos manipularam e nos escravizaram, que nos esconderam absolutamente tudo, estão indo embora, vão ter que ir embora, já estão indo, né? Muitos já estão indo, e toda essa engrenagem saindo do trilho, né? E quem não acompanhar, sai junto, vai descarrilhar o trem, né? E não tem mais como colocar de volta, não haverá mais volta. Estamos agora em um tempo final, em uma reta final, onde cada um vai decidir o seu futuro. Cada um que vai decidir o seu futuro. Eu já expliquei aqui e volto a dizer. Quando você desencarna, não é o São Pedro que fica lá na porta falando você vai para o inferno, você vai para o céu. Não é ninguém julga isso. Ninguém. É a sua própria consciência que vai determinar qual é o seu caminho, como é que você vai se colocar. Inclusive, era até então na próxima vida. Era mostrado para você tudo que você tinha feito de ruim, de errado, e ali você ficava no cantinho para pensar, né? Aprendia-se coisas, os valores que você já tinha esquecido na última vida, e aquela lenga-lenga nova, né? É como voltar novamente para o primeiro aninho. Aprende tudo novamente. Aí você fala, tá bom, então agora eu vou descer, escolho família, escolho pai e mãe, escolho país, escolho tudo que é mais adequado no que eu acho mais adequado. A única coisa que você é influenciado
é pela sua espiritualidade, pelas seus familiares. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a primeira lei. Ninguém comanda nada. É você, com a sua própria consciência. E o que você andou fazendo de miséria por aí, tá? Imaginem esses que estão aí fazendo o que estão fazendo, né? Bom, mas antes vai acontecer umas coisas bem pesadas para eles entenderem, para depois irem e ficarem no cantinho de castigo. Mas, por exemplo, quem está no cantinho de castigo, acho que é por 1000 anos, é o Hitler. Ele está agora não vou lembrar, mas em um planeta aqui da nossa galáxia, sozinho. E tem um ser que vai lá, que pediu, acho que foi Gandhi, que pediu permissão para ir lá conversar com ele, fazer ele refletir, né? Não ficar só com as próprias memórias e os próprios pensamentos. Ele vai lá, é claro que ele não fica lá o tempo todo, mas ele vai lá e implanta sementinhas, né? Então, foi permitido e foi cedido, ele pediu e foi cedido a ele essa Gandhi, imagina, Gandhi, né? Nem merecia um ser como esse estar lá ajudando ele, mas enfim, dizem que ele também não foi pouca coisa. Ele foi Hitler nessa última, mas não foi tão assim. E assim foi também a história, né, daquele soldado que cutucou com a lança o Jesus Cristo, que fez ele sangrar e tal. Esse coitado aí também ficou mais, não sei, acho que não sei se foi 1000 anos, num umbral, numa caverna, lá, trancado, não me lembro, mas ele ficou numa caverna horrorosa, no umbral. E aí, Jesus Cristo pega e fala, vai lá, fala para ele lá, para com isso, já tô aqui, já tô de boa, né? Não é assim, não é por aí, para de se crucificar, né? Aí o pessoal, foram vários, tá? Mas agora não vou lembrar os nomes. Foram lá conversar, catequizar, né? E ele, não, naquele inferno astral dele, né? Na dramatização dele. Por quê? Era a consciência dele. A consciência dele não permitia que ele saísse dali. Olha que ele mandou bastante gente, hein? Até que o próprio Sananda foi lá. Eu vou lá. Foi lá. Bom, tirou ele de lá. Mas meio que a força. Pegou ele no colo e tirou. Tá? Acreditem. Mas quem estuda essa passagem, sabe dessa situação aí que eu tô contando. Claro que não da maneira que eu tô falando, mas, né? Resumindo, foi isso. Então vejam quanto é importante você ter a sua consciência limpa, né? A sua fazendo as coisas certas. Lembra que Sananda falou assim, como é que é? Quem herdará a terra serão os simples, os humildes, né? Os humildes herdarão a terra. Foi assim que ele falou. Ora, por quê? Os humildes herdarão a terra. Porque os humildes somos nós aqui, o Zé Povão, que pagou, e aí sim pagou, e foi escravizado, e foi... Nós somos humildes que herdaremos a terra. Agora, a quem foi dado poder e dinheiro, esses ou que foram ofertados pelos escuros, olha, eu te dou... Faz isso que eu te dou poder e dinheiro. Faz isso que eu te dou fama e dinheiro. Esses seres foram, coitados, né, usados pela escuridão. Mas é porque tinham também, claro que os escuros não chegam para qualquer um fazendo essa proposta. Faz porque tem alguma historinha lá atrás. E eles aceitaram. Eles aceitaram poder e dinheiro e usaram seu poder para pisotear no povo, moer o povo em impostos, como está acontecendo agora,
não tendo mais de onde tirar das estatais, então vamos tirar diretamente do povo, tirar a comida do povo. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Hitler vai estar ali, ó. Vai ficar tudo amiguinho de todos eles. É grave. Esses foram testados e eles caíram na armadilha. Por isso que Sananda, Jesus Cristo, falou: os humildes herdarão a terra, porque nós não fomos tentados. Né? Em nenhum momento, eu pelo menos na minha vida, nunca fui tentada. Fui uma vez, eu tive uma proposta indecorosa. Eu dava aula para uns traficantes e ele falou assim: professora, a senhora fez contabilidade? Fiz. A senhora pode me ajudar? Ele trouxe o caderno dele, que era uma verdadeira bagunça. Eu falei: o que é isso aqui? Aqui é um caderno horroroso, tudo esgranhado. Aí ele falou: isso aqui é o povo que tem que me acertar toda semana. E isso aqui, aí mostrou, é o que me deve. Aí eu olhei pra cara dele: e daí? O que tu quer? Ele falou assim: não, eu te dou. Na época era um carrão, tá? Eu te dou um Gol, um celular novo toda semana, e na época eu não lembro, mas era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Eu falei: cara, quantos meses eu preciso juntar para ter esse dinheiro? Bom, e aí eu pensei: como é que eu vou fazer isso? Ele era meu aluno, né? Não tinha nada contra ele, ele contra mim não tinha nada. O problema dele do que ele era, né? Aí eu falei assim: meu amigo, eu não vou entrar nela. Pô, professora, professora, pô, a senhora é descolada. Eu falei: eu sou descolada, mas não sou doida. Por que? Aí ele dava risada e disse assim: por que é doida? Eu falei: porque, cara, eu entro nisso e nunca mais saio. E por que a senhora vai sair? Porque eu já tô velha, eu vou querer me aposentar. Eles riam, né? Eu vou querer me aposentar e não vou querer olhar para a cara de vocês nunca mais. Vocês não vão me deixar. Não vou entrar nessa, não. Mas você prefere ficar na pobreza? Ah, eu fiquei pobre até agora. Qual é o problema? Aí eles davam risada. Ah, pô, professora, eu falei assim: olha, eu só vou te falar uma coisa. Vai dar um trabalho danado, mas eu só vou te dar um toque. Você tem que organizar isso aqui por região, né? Limpar, escrever direito, né, meu? Aí eles davam risada e tal. Escreve direito, para de rabiscar desse jeito, essa rabisqueira toda aqui. E um livro com capa dura. Não um caderno comum, capa dura. Um negócio. Aí expliquei para eles que tinha um livro caixa, tal, que era só comprar. Eles não sabiam o que era. Eu falei: vai na livraria, livro caixa. Do que deve, é um livro, e dos que tem que acertar com você toda semana. Vai lá. E começa a passar. Não precisa nem passar a limpo isso, vai. Daqui para diante, vai. Eu sei que vai dar. Até eu teria preguiça de arrumar isso tudo aqui. E ó, cara. E assim, aí até expliquei para eles o seguinte: sabe cueca, a gaveta de cueca de meia, aquela baita zona? E aí tu precisa, naquele dia tu vai sair com uma garota, tu precisa da cueca nova e tu não acha porque tá uma zona do danada? Aí os moleques riam pra cacete, né? Aí eu falava: então, se tivesse tudo dobradinho, arrumadinho ali, tu, pá, na primeira já sabia onde tava a cueca nova. E a meia sem furo no dedão. Nesta bagunça que tá, é um pé para um lado, um pé para o outro, vai te dar maior trabalho. Então, se você não aprende a arrumar a tua gaveta de cueca, tu não aprende, a tua vida é assim. A tua vida é assim. Tá aí o resultado aí. Tu tem certeza que tu estás perdendo dinheiro, mas tu não sabe nem aonde. Por isso que tu veio, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Então, ele sabia que ele estava perdendo. Mas ele não sabia aonde. Então, ele precisava de alguém que entendesse. Então, é o que eu falo. A gente vai herdar a terra, sim, porque nós nunca fomos, quer dizer, espero, né? Eu posso ter sido lá no passado. Mas, pelo que eu sinto, que me bate aqui, é que eu sou tal que Sananda fala: os humildes herdarão a terra, né? Então, no futuro,
quem vai ascensionar junto com o planeta e vai continuar numa escola, né? Ou os que vão continuar na escola de provas e expiações, né? Em mundos ainda inferiores. Se hoje é uma escola normal, todo mundo passa, né? Por exemplo, olha o agora. Nessa escola que a gente tem aí normal, graças a Paulo Freire, né? Todo mundo passa. Na minha época, tratava de não tirar nota, tratava de não estudar para tu ver se a professora não te retinha no ano. Hoje em dia, se você der nota baixa, tem pai que vem reclamar. Por que a senhora deu nota baixa para o meu filho? Quer dizer, realmente precisa haver a separação do joio do trigo. Essas pessoas são seres que não são nem pensantes, né? Estão no mundo, sei lá, de Nárnia. Então, tem que haver mesmo, não é? E agora está aí a prova, né? Essa escola de provas e expiações, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, entendesse. Tá? Agora vão para esses mundos inferiores, né? Continuar, não se perde, né? É como se repetisse, vai fazer de novo, meu amigo. Começar lá desde o comecinho. Nem que fique, não adianta ficar com o bico nem bater o pé firme, porque vai fazer. Então, o mundo reprova, não tem jeito. A escola ensina uma irrealidade para essa juventude. E a polícia ensina soltando cacetada de borracha neles. Ou uma bala. Às vezes é uma bala. E aí, é o que eu falo para os meus alunos. Ou você entende, ou você não entende. Não cabe a mim, porque eu não sou tua mãe, para o que você vem fazer aqui. Não é problema meu, eu estou aqui para ensinar, falar. Não quer aprender? Problema seu, né? E é assim a vida. É assim a vida, né? Reprova ou não, né? E o resultado a gente já está vendo nessa sociedade, né? Nesses profissionais totalmente não qualificados, né? Não qualificados. Mas é o preço que a sociedade está pagando e esse mundo vai pagar, né? E já está pagando. Bom, é a paga, né? Que por favorecer sem critério nenhum, mas acontece um resultado e esse resultado vem. E as almas, as frequências, é que vão determinar, né? Quem vai ser aprovado e quem não vai. Não há ninguém não tem professor reprovando, nem diretor, nem governo para atrapalhar, nem nada. É a vibração. Conforme como você estiver vibrando, você é levado para cá ou levado para lá. Não tem, isso é natural, é cósmico, tá? Não tem quem possa dar um jeitinho, tá? Por isso, a justiça divina, ela é simplesmente justa, perfeita. O tempo, meus amigos, chegou. E se nós não tomarmos consciência disso, positivamente, se nós não decidirmos o que queremos de fato, né? Porque o universo tem as suas leis e também que ele observa cada alma aqui encarnada o tempo todo e ele tem toda a nossa ficha. E eu vou fazer um outro vídeo que é chamado de, como é que fala? A gente chama de, como é que fala? Caramba. Computador quântico. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. A gente dá esse nome, computador quântico. Mas é apenas uma denominação, é apenas um nome.
nessa força, né, que tudo vê, que tudo grava, e ela é que vai fazer, conforme a vibração que cada um tiver, trazer para cá ou para lá, tá? Cada alma aqui encarnada, ela vai passar por isso. E tem toda essa força, tem toda a ficha, né? Desde sempre. Ela sabe o que nós precisamos, mas ela não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Ela não interfere. Você pode, de repente, deixar tudo para trás e mudar completamente. E aí ela fala, mas até agora você... Não, não é isso. Se você mudar e elevar a sua vibração, você vai para o momento de quem está com vibração alta. E se for ao contrário, também. Veja, eu já comentei aqui quantos seres de luz de hierarquias altas se envolveram com as drogas e estão emaranhados na escuridão. É a situação contrária. Infelizmente, isso está acontecendo. Então, através do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, nas nossas vontades, isso chama-se respeito, né, ao livre-arbítrio. E é que muita gente não tem e quer interferir na vida dos outros, né? Mudar a vida dos outros, manobrar, manipular, né? E, claro, sempre tirando vantagem, né? De alguma forma. E o universo tem um respeito, né? Sobre isso. O universo é luz e amor também, né? E é um amor, gente, incondicional. E o universo também sente e tem a compaixão, e essa compaixão por cada filho da criação. Por isso, o universo ama, né, cada criação que somos nós, né? Criaturas, criação da força central, né? Da toda a consciência. Assim como é a galáxia, como é o planeta, somos nós, as estrelas e tudo mais, tá? Então, ele oferece de acordo, tudo isso só vai, é ação e reação, ele oferece de acordo com o que você oferece, né? Tudo que você é espelho, tudo que você é o que você tem. É assim. Então, nós já estamos na terceira onda. Nós já começamos a última marola da terceira onda, que é o descobrimento, não da América, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois eu vou deixar senão fica muito longo, já está longo. É a força que eu vou explicar sobre o computador quântico e o que ele faz, tá bom? Amor e luz, desculpa ficar muito longo, mas é complicado, é muita informação, tá bom? Amor e luz, mantenham o equilíbrio, mantenham os chakras alinhados e que tudo vai dar certo. Um beijo, até a próxima.